Eu continuo agora aqui nosso papo com o Ricardo Castanha, sócio aí da LACLAW, que é consultoria tributária, mas para poder falar agora, né, sobre o Brasil precisar encontrar aí alguma forma de financiar esses gastos e recompor aí o déficit fiscal, né, em alguns assuntos que sempre voltam aí à discussão, é que a tributação de dividendos ou de grandes fortunas, você acha, sobre, né, isso, sobre a tributação de dividendos ou de grandes fortunas, você acha que existe espaço para esse tema, Ricardo? Você acha que mesmo com toda essa resistência que eles enfrentam, existe espaço para isso? Eu acredito que pode existir sim um espaço, Débora, a depender da forma como o governo passar a mensagem. O ministro Paulo Guedes, ele gostaria de retomar, por exemplo, o projeto do Renda Cidadã, só que necessariamente ele precisará de fontes alternativas de receita para conseguir instituir esse novo programa de assistência social. Sobretudo porque o próprio teto de gasto já se encontra bastante pressionado. Então, acredito que, a depender da articulação que o governo conseguir ter no Congresso, ele consegue, sim, abrir espaço para novas fontes de receita, através de aumento de tributos, como a tributação de dividendos, a unificação do PIS e da COFINS, e alternativas, até com a própria volta da CPMF, caso ele, como é a pretensão do ministro, relacione esses aumentos de receita à geração de novos programas assistenciais. Ou até mesmo o aumento dos investimentos públicos na economia, que hoje são muito restritos em função do engessamento do nosso orçamento federal. Então, sobretudo, como eu comentei, se a sucessão na Câmara no Senado forem sucessões alinhadas ao Planalto. Então, é possível, sim, que haja esse espaço a depender da narrativa que se crie e da forma como isso for conduzido no Congresso, porque são aumentos de carga tributária que têm certo apelo social, porque podem ser transmitidos como, por exemplo, a narrativa de que estão se corrigindo distorções, de que os ricos pagam menos impostos do que os pobres, e de forma que isso seria uma certa forma de corrigir a tributação no Brasil, a incidência da carga tributária, deixar ela mais uniforme, ao mesmo tempo em que se financia um programa de assistência social, um programa de transferência de renda. Eu acho que essa deveria, na minha sugestão, caso seja a pretensão do Planalto, deveria ser o caminho a ser trilhado para abrir espaço para essas mudanças. Já falando aí sobre esse aumento aí de carga tributária, eu quero até pegar aqui o gancho para uma notícia que saiu hoje aí, Ricardo, acredito que você deve ter acompanhado que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está elaborando aí um novo pacote para poder aumentar impostos, inclusive o que ele chama aí de quinta etapa da reforma tributária, e o objetivo aí é aumentar a arrecadação do governo federal, com foco aí de cobrar uma taxa pela valorização dos imóveis declarados no imposto de renda. Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito. É uma ideia na verdade, é uma nome taxa, né? Na verdade, nós estamos falando de um imposto de renda antecipado. Quer dizer, hoje já existe um imposto de renda sobre o ganho de capital na venda dos imóveis, basicamente é um imposto que incide entre a diferença positiva do valor da venda com o valor da compra, que é o chamado ganho de capital. Só que esse imposto incide somente quando a pessoa física e a jurídica, né, alienam o imóvel, ou seja, hoje nós não, desde o Plano Real, nós não temos mais reajuste dos valores dos bens em declaração de imposto de renda, justamente porque nós não temos mais aquela inflação galopante que tínhamos anteriormente ao Plano Real. Só que isso faz com que o pagamento do imposto sobre o ganho de capital seja postergado apenas para o momento da venda do imóvel, sem que o valor do bem, como eu disse, sofra alterações enquanto ele continue na propriedade, né, dessa pessoa física ou da jurídica. Então, a ideia apresentada é permitir que voluntariamente, não seria uma imposição, quem desejasse já promovesse uma atualização do valor do seu imóvel e pagasse uma alíquota, uma taxa, né, como diz a reportagem, menor do que a alíquota que incidiria quando a pessoa vendeu o imóvel. Então, ela teria aí um ganho fiscal, mas ao mesmo tempo esse imposto que seria devido só por ocasião da alienação. Então, de certo modo, do ponto de vista do governo, é uma antecipação de receita com um certo desconto, com um certo favor fiscal para os contribuintes. Pode ser uma ideia interessante para fins de arrecadação, mas certamente não é ainda, de acordo com os números que foram divulgados, não é suficiente para sozinha não dá conta, né, essa arrecadação, seja de reequilibrar as contas públicas, seja principalmente da criação de novos benefícios de assistência social. Então, certamente, essa não será a única proposta a ser apresentada em 2021.